ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da temporada 2024 do podcast Farol, Conexões da Informação. Eu sou Letícia Heinzelmann, jornalista e graduanda em Museologia na URGS. Apresentamos mais um episódio relacionado aos eventos climáticos extremos que atingiram o Rio Grande do Sul. Para falar sobre os impactos da enchente de maio de 2024 em museus e instituições culturais do Estado, recebemos o diretor de Memória e Patrimônio da Secretaria Estadual da Cultura, a SEDAC, Eduardo Ram. Arquiteto de formação, com mestrado em Museologia e Patrimônio pela URGS, já atuou nos Institutos de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e Estadual, IFAI, e como coordenador de Memória Cultural da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre. Vamos abordar as ações de emergência realizadas para salvamentos de acervos e patrimônios em meio à cheia, e também perspectivas para salvaguardar a memória da histórica enchente de 2024. Eduardo, é um prazer recebê-lo. Obrigada por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo ao Farol. Bom dia, gurias, bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui no Farol com vocês para conversar justamente por uma situação tão importante, né, e tão, digamos, marcante que foi justamente os eventos que aconteceram em maio de 2024 aqui no Rio Grande do Sul e que afetaram diretamente os nossos acervos das nossas instituições culturais. Isso a gente está falando muito em maio, né? Mas lembrando também que a gente vem tendo essas sucessivas enchentes e eventos climáticos desde o ano passado, né? Exatamente. Na verdade, assim, foram eventos que, na verdade, estavam nos acenando para essa possibilidade, né? Mas ninguém acreditava realmente que isso ia acontecer de uma forma tão rápida e com tanta intensidade. Então, de certa forma, nos pegou um pouco de surpresa. Né? A gente sabia, a gente tem essa notícia de que esses eventos vão ser cada vez mais fortes, né? Mas é sempre difícil acreditar que isso em algum momento vai acontecer e aconteceu. Nessa proporção, né? Exatamente. Então, acho que a gente pode começar fazendo um balanço desses patrimônios culturais afetados. A SEDAC tem um mapeamento dos museus, dos patrimônios atingidos. Como é que se dá esse monitoramento, né, tanto nas instituições estaduais, também como em outros equipamentos culturais presentes no Rio Grande do Sul? E quais são os principais danos que já foram identificados? Na verdade, a SEDAC, a partir da ocorrência do evento, ela começou a trabalhar em várias frentes, várias linhas, né, de levantamento justamente dos impactos e das consequências dessas enchentes, dessas inundações, na verdade, né? Uma das linhas foi justamente nas instituições próprias da SEDAC, né, que foram muito atingidas, né? A gente viu o centro de Porto Alegre todo alagado, então várias instituições museológicas, inclusive da SEDAC, foram atingidas. O MAGS foi atingido, o Memorial do Rio Grande do Sul, a Casa de Cultura Mário Quintana, o Museu Hipólito José da Costa, o Museu de Comunicação. No interior também tivemos o Museu do Carvão, que foi fortemente atingido. Digamos, a nova sede do Museu de Arte Contemporânea, que ainda não está pronta, foi atingida, e o Teatro do IP, né, aqui em Porto Alegre, né. Uma outra frente que foi aberta foi através do Sistema Estadual de Museus, né, que começou, digamos, a fazer um acompanhamento e um assessoramento às instituições museológicas cadastradas no SEM, no município de Porto Alegre, mas principalmente fora, né, nesses municípios que foram muito, muito fortemente atacados, né, do Vale do Taquari, essas regiões. Então, várias instituições foram fortemente atingidas e algumas praticamente lavadas, né. Foi muito triste ver as consequências, assim, da situação nesses pequenos museus, né? Uma outra frente foi feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, o IFAI, que justamente fez uma vistoria e uma avaliação das edificações tombadas que foram afetadas, e foram elencadas algumas, né? E outra frente foi justamente do Sistema Estadual de Cultura, né, que aí fez, digamos assim, um levantamento geral no estado do Rio Grande do Sul das instituições culturais, teatros, bibliotecas. Bibliotecas, no caso, foi, digamos, uma outra vertente do Sistema Estadual de Bibliotecas, que fez especificamente das bibliotecas do interior. E o Sistema Estadual de Cultura fez dessas outras instituições culturais, casas de cultura, teatros, cinemas, e foi levantada uma série de situações críticas, complicadas e de difícil recuperação, né? Teve casos, digamos, os mais variados, desde os mais leves, que já foram inclusive recuperados, até os mais profundos, que ainda está em processo de planejamento. A gente tem algum número, assim, tipo, quantas instituições estão... No caso da SEDAC foram 5, né? Em torno de 20 bens tombados, em torno também de mais ou menos uns 30 museus do interior que foram fortemente atingidos, né? Os outros dados eu não tenho.
A SEDAC tem importantes, né, equipamentos culturais, que tu já mencionou, numa área que foi severamente atingida pela inundação. E as imagens certamente vão marcar para sempre a memória dos gaúchos, né, principalmente no centro histórico da capital. Como é que se deu o salvamento de acervos, de documentos nesses prédios históricos, né, que tu mencionou, como o Margs, o Memorial, a Casa de Cultura, o Musecom? Foram quantas obras, milhares de obras que tiveram que ser deslocadas? E se tem estratégias, né, de curto, médio e longo prazo para essa recuperação. Na verdade, assim, como eu disse para vocês no início, em algumas situações, essa inundação nos pegou de surpresa. A primeira a instituição que foi alagada, inundada, foi a do Museu do Carvão, em Arroio dos Ratos. Nunca se imaginou que ia acontecer isso naquela região, né? A gente sempre associa essa questão das inundações para regiões onde tem a presença de rios, como o Rio Guaíba, né, ou o Rio Taquari. Lá não tem, lá tem arroios, né? E lá foi fortemente atingido. Os arroios inundaram de uma tal forma que todo o parque, não sei se vocês têm... Ele tinha sido recém-reaberto, né? Eu fui na reabertura. Na verdade, assim, a gente estava finalizando um processo de restauração de 3 edificações, que estava ficando, assim, tava muito belíssimo. bom, tá muito bom. Num total de 7, são 7 estruturas grandes que tem lá. E toda a estrutura de entrada de energia elétrica estava sendo renovada, né? Que sempre foi um problema naquele museu também. Então, essa inundação chegou e atingiu a quase todos os prédios numa altura de mais ou menos 1,5 metro de água. E a diretora me ligou, né, digamos, no meio da noite, quando ela ficou sabendo que a água subiu de uma forma muito rápida durante a noite. Então, ela me ligou durante a noite e ela já estava com a equipe lá fazendo o salvamento do que ela pôde do acervo, né, retirando. E a gente teve um problema muito sério durante aquele período, que praticamente as inundações também atingiram as nossas estradas. Então, Arroio dos Ratos ficou praticamente isolada, né? E Porto Alegre também ficou parcialmente isolada, a gente não conseguia sair da cidade, né? Então, ela, com a equipe dela, conseguiu, de certa forma, retirar o máximo possível de bens, mas muita coisa foi atingida. Nós temos lá no Museu do Carvão um arquivo bem representativo que conta a história da mineração, né? O Arquivo da Mineração, que tem, digamos, uma documentação muito expressiva que conta toda a história da mineração, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil também, né? O arquivo está localizado, o Museu do Carvão está localizado numa antiga termoelétrica, né? Que dizem, inclusive, a gente não conseguiu ainda aprofundar esse estudo, que é a mais antiga do Brasil, né? Então, é uma documentação bem expressiva e que foi totalmente atingida pelas águas. Foram 800 caixas de documentação que foram molhadas. E aí vem a questão, o que fazer numa situação dessas, né? Numa situação emergencial? O arquivo ficou praticamente submerso durante uns 3 dias, né? E aí a água baixou. E aí o que fazer, né? A gente, digamos, começamos já a entrar em contato com restauradores, com profissionais da área, que já nos comunicaram que nesse tipo de situação, de documentação, digamos, informativa, né? Não artística, molhada, nós temos 48 horas para proceder a um processo de congelamento, né, que tem, digamos, todo um processo específico, né? Então a gente conseguiu, ela na verdade conseguiu fazer isso é um mérito todo da Jordana, né, que realmente conseguiu fazer tudo sozinha, isolada naquele contexto que ela estava. Então ela e a equipe dela conseguiram encaixotar todas as caixas, ensacar todas as caixas e levaram para um frigorífico em São Jerônimo. Isso que eu ia te perguntar se tinha luz, né, em Arroio dos Ratos não, mas em São Jerônimo tinha, então conseguiram congelar essas 800 caixas que ainda se encontram lá, enquanto a gente está, digamos, agora preparando essa situação, né, o processo de recuperação da documentação. Um outro acervo que foi fortemente atingido é o acervo tridimensional, né? O museu não tem um acervo muito grande, na verdade, é um acervo que conta mais a história da mineração, então são ferramentas, né, engrenagens de máquinas que... Muita coisa de metal, né? De metal e madeira. Esse acervo foi também todo ele molhado, né? E também, tão logo as águas baixaram, a equipe do museu trabalhou na limpeza desse acervo e, digamos, na organização desse acervo, né? As edificações também foram fortemente atingidas, né? Então, toda a rede elétrica que tinha sido recuperada agora está desligada de novo. A gente ainda está em processo de avaliação. E ali no Museu do Carvão a gente tem essa questão das ruínas, né? Como é que ficou? E a situação da ruína, que é uma situação, digamos, mais delicada, né? Então, nós conseguimos, já como uma resposta,
né, esse processo de recuperação, nós conseguimos, digamos, um recurso do Banrisul, né? A gente partiu direto do Banrisul, foi uma tratativa da Secretaria com o Banrisul, prontificou então a fazer essa doação de em torno de 15 milhões de reais para a recuperação de todo esse acervo que foi demolido, né? Então esse recurso, ele já vai ser destinado brevemente, tá? Agora nessa tratativa de liberação interna do banco, para a recuperação física das edificações que foram danificadas no Museu do Carvão. A ruína é algo, digamos, um pouquinho mais complicado, né? Porque não existia até esse momento nenhum levantamento preciso dessa ruína. Essa ruína, para quem não sabe o que é a ruína, né? A ruína, digamos, é o resto de uma edificação dessa antiga termoelétrica, da fachada dessa antiga termoelétrica, que quando a termoelétrica foi desligada, ela começou a ser demolida, né? A empresa de mineração começou a demolir o prédio, até que o Estado se manifestou no interesse de receber esse acervo. Então, a demolição parou e ela ficou, aquela ruína, né? Os outros prédios foram recuperados, se transformaram no museu, e aquela ruína ficou como, digamos, um símbolo do museu. E essa ruína, ela está localizada exatamente em cima de um conjunto de túneis subterrâneos que pertenciam às antigas minas, que não existe nenhum tipo de mapeamento, né? Então, nós tivemos agora, depois da inundação, digamos, uma visita da Secretaria de Obras ao museu, e a Secretaria de Obras fez uma análise e justamente pontuou a necessidade de um trabalho específico de sustentação dessa ruína, porque ela apresenta, digamos, na sua base algumas situações de degradação, né, da sua sustentação, né, da estrutura metálica, das vigas de concreto. Então, a gente está agora num processo de levantamento, né, dessa ruína, que nunca existiu, não existem plantas dessa ruína, né? E por sorte, nós recebemos também, nesse momento de tanta dor e tanto sofrimento para todo o Estado, a gente também vê manifestações de apoio, de solidariedade muito fortes, muito bonitas, né? Então, nós recebemos uma oferta de uma empresa de levantamentos arquitetônicos, né, chamada 5G, e ela ofertou a possibilidade de fazer um levantamento dessa ruína a laser com uma nuvem de pontos, o que é, digamos assim, o levantamento mais refinado que poderia ter. Então, a gente, nesse momento, a partir também dessa solicitação da Secretaria de Obras, a gente está procedendo agora nesse planejamento deste levantamento, que vai ser fundamental para a elaboração desse projeto de escoramento. Isso inclui as galerias subterrâneas também. Isso está em análise. A gente ainda não sabe se a tecnologia vai conseguir fazer o levantamento de todas essas galerias, mas a nossa intenção seria sim, né, que as galerias fossem levantadas, né, para justamente a gente poder avaliar a situação dessa fundação. Muito bacana. Né? Então, o Museu do Carvão, digamos, está nesse ponto, né? Nós já fizemos todos os orçamentos de recuperação física dos imóveis, de restauração do acervo tridimensional, de restauração do acervo documental, e isso tudo já foi encaminhado para o Banrisul para a liberação desse recurso, tá? Então, a gente só está aguardando isso para começar, então, as contratações para a recuperação desse acervo. Isso no caso do Museu do Carvão. E eu acho que um outro acervo, assim, que a gente teve bastante imagem, né, a imprensa acompanhou também, foi o Margues. Né, o Margues a gente tinha, além da documentação, alguns acervos, né, na parte do subsolo, subterrânea. Como é que foi, né, esse plano de emergência lá? Na verdade, assim, o Margues foi uma situação também bem dramática, né? No dia, acho que foi pelo dia 5, né, que começou a baixar as águas do Museu do Carvão, as águas do Guaíba começaram a levantar, né? Elas começaram todas a correr para cá, né? As águas do Taquari, no caso. E nós recebemos a notícia, né, uma manhã, eu inclusive vi pelo jornal, né, de que existia risco, pela altura do Guaíba, de que o muro desabasse. Então, prontamente me comuniquei com o diretor do Margues, e nós montamos uma comissão, digamos, um grupo de trabalho para a retirada das obras de arte da reserva técnica que se localiza no porão para os andares superiores. Então, foram em torno de 20 pessoas, né, que foram ao Margues e iniciaram, né, nessa manhã, essa retirada do acervo da reserva técnica. Então, foram praticamente em torno de quase 5 horas de trabalho.
né, de retirada das obras de arte. Conseguimos tirar todos os quadros que estavam pendurados nos trainéis, né, e levantamos, de certa forma, retiramos a reserva técnica, ela, além dos trainéis que seguram os quadros, tem também mapotecas, onde está todo o acervo de papel. Retiramos as gavetas de baixo das mapotecas e colocamos para cima. Então, toda a parte inferior, né, das prateleiras ficou esvaziada. Acreditando, né, de que se houvesse uma inundação, seriam em torno de 20 centímetros dentro da mapoteca, né, dentro da reserva técnica. Só que não foi bem isso que aconteceu. Sabemos. Nós saímos de dentro do Margs, lá por volta da 1h desse dia, já com água pela canela, né, a praça já estava se inundando. A gente via a água brotando de dentro dos bueiros, foi uma coisa bastante forte, né? Então, nós saímos de lá e no outro dia, a água já estava a quase 2 metros dentro da reserva técnica. Então, foi algo assim que ninguém imaginou que pudesse acontecer. Né? E claro que, pela altura que a água alcançou, o acervo em papel das mapotecas foi molhado. Né? Então, foram em torno de 3.000 obras molhadas dentro da reserva técnica do Margs. Obras de arte em papel. Né? Alguns quadros chegaram também, que estavam nas prateleiras superiores, chegaram a receber um pouco de umidade e tal, mas não foram muitos, né? A maioria, quer dizer, digamos 99% do acervo de quadros de realmente valor, nós conseguimos retirá-las de dentro. Né? E aí, claro, se inicia esse processo do que fazer numa situação dessas, né? A água dentro, tanto do Margs quanto do Memorial, ela demorou muito mais tempo para baixar, né, em comparação com o Museu do Carvão. Acho que eu não me lembro agora de cabeça quantos dias foram, acho que foram mais de 10, 15 dias que a água ficou lá dentro. Né? Então, quando ela começou a baixar, nós conseguimos entrar dentro do térreo do museu para verificar a situação. Né? Então, quando nós entramos pela primeira vez dentro do térreo do museu, a água estava pela cintura. Né? Então, conseguimos entrar na reserva técnica. A reserva técnica do Margs ainda é mais baixa. São 2 degraus que tu entra, quando tu entra, né, que tu desce. Então, são quase 20 centímetros abaixo do nível da calçada. Então, a água foi baixando gradativamente. À medida que ia baixando, nós fomos, então, retirando o restante daquele acervo e levando para os andares superiores e planejando justamente esse processo de recuperação do acervo. Nós recebemos o apoio da Universidade Federal de Pelotas, um apoio muito forte, significativo do curso de Conservação e Restauro. Né, conseguimos já iniciar o processo de aquisição de materiais para esse processo de salvamento do acervo e secagem do acervo em papel. Montamos, então, dentro do próprio museu, equipes, né, de restauradores né, da UFPEL com alunos que vieram, né, montaram os grupos, nós conseguimos também que eles viessem. Equipes da própria secretaria que trabalharam lá dentro, sob a orientação de uma coordenadora. Né? Nós conseguimos, digamos, que o Palácio Piratini nos disponibilizasse a restauradora, a Isis, né? Que foi transformada, então, através de uma portaria, na coordenadora de todo esse processo de salvamento dos acervos. O Palácio Piratini, que já vinha passando por uma reforma. Isso, né? E ela, então, orientou e acompanhou todo esse processo, né? Então, gradativamente, todo esse acervo de papel foi sendo retirado lá de dentro e foi, digamos, sendo aberto e foi, né, foi passando por um processo de secagem. Então, hoje, nesse momento, nós temos 100% do acervo seco. E nós tivemos, digamos, apesar de toda a tragédia, nós ainda tivemos, digamos, uma boa surpresa, né, de que praticamente nenhuma obra foi destruída pelas águas. Por quê? Porque o Margs sempre teve, digamos, um cuidado muito forte na questão do acondicionamento desse acervo de papel. Não só do papel, mas do acervo em geral. E esse acervo de papel, ele se encontrava praticamente assim, 100% envelopado, né, com papéis especiais. E esses envelopes de papel protegeram os acervos de papel que estavam dentro. Então, a sujeira da água, praticamente, ela ficou no envelope de papel. Aquela lama, né? Porque acho que quem tá aqui em Porto Alegre sabe, mas para quem não vivenciou, não era água, né? Era uma lama escura. Era uma lama escura, né? E contaminada, né? Então, à medida que eles foram abrindo, digamos, os envelopes, foram retirando, então foram verificando que o acervo, digamos... Alguma coisa manchou, claro, né? Mas a situação, ela é bem positiva, assim. Tem alguns danos, mas não teve perda total de nada. Não teve perda de nada.
E qual é a perspectiva, como é que está o funcionamento, principalmente desses museus aqui do Centro Histórico, né, da Casa de Cultura, para reabertura, para voltar a funcionar plenamente? Bom, com esse recurso, com a disponibilização desse recurso do Banrisul, né, nós conseguimos já iniciar as obras em uma instituição, basicamente, que é a Casa de Cultura Mário Quintana. A Casa de Cultura teve todo o seu pavimento térreo inundado, né? Não existe, digamos assim, a presença de muito acervo ali. Tinham alguns móveis antigos, né, no saguão de entrada, que durante o evento da inundação, também numa visita que nós fizemos, nós retiramos e levamos para o pavimento superior. Tinha o cinema, né? O que foi mais destruído foi o cinema, foram as 2 salas de cinema, né? As cadeiras ficaram totalmente embaixo d'água, né? E os carpetes das paredes também, pela natureza do material, né, dessas salas, então foi fortemente atacado, né? Então e ali na situação da Casa de Cultura Mário Quintana, a água, ela, digamos, baixou mais rápido do que na região da Praça da Alfândega. Então ali nós conseguimos iniciar esses levantamentos para a recuperação da Casa de Cultura mais rápido, né? Então, já com a liberação do recurso do Banrisul, a obra já iniciou, está em pleno andamento, né? Está, digamos, um andamento muito positivo, muito bom. E nós já conseguimos restabelecer a energia da Casa de Cultura, né? Que todas essas instituições tiveram as suas casas de energia, de entrada de energia inundadas, né? Então, ali nós já conseguimos restabelecer a energia da Casa de Cultura e provavelmente ela vai ser reaberta sem ser na semana que vem. Na outra está se planejando já uma reabertura parcial da casa, né? Os cinemas ainda não vão estar abertos. Só avisando o ouvinte que a gente está gravando em 31 de julho, né? Então, talvez quando esse episódio for ao ar, já esteja funcionando. Então, a gente imagina que na Casa de Cultura vai ter uma abertura mais rápida, né? Por esse motivo. O Museu de Comunicação, Hipólito José da Costa, ele também foi atingido, mas, digamos, os danos não foram muito grandes, porque a área do museu que foi inundada foi um porão, né, que era utilizado mais para guarda de materiais, inclusive de descarte. Então, logo a água baixou, o próprio diretor, com a Associação de Amigos, conseguiu o bombeamento da água e o esvaziamento do porão. E claro que houveram necessidade de algumas ações de restabelecimento da energia elétrica, recuperação, né? Foi feita já uma obra preliminar que conseguiu restabelecer a energia do museu. E agora, com o recurso do Banrisul, nós vamos fazer mais uma obra, digamos, para finalizar essa obra da energia. É muito impressionante, né? Porque o Museu Hipólito, ele fica ali na Caldas Júnior para cima. E bem em frente nós temos o prédio histórico também, né? Do Correio do Povo, que é o nosso jornal mais antigo. Só que fica para baixo. E ali é impressionante, né? A gente pensar que um jornal que circula há 200 anos na cidade precisou parar de ser impresso. Exatamente. Né? E essa relação toda ali também com o nosso Museu da Comunicação. Eu te digo assim, foi uma experiência muito impactante. Ver aquela quantidade de água, né, dentro do nosso centro histórico e principalmente andar pelo meio de todo esse... Os barcos passando. A primeira vez que nós fomos para o mar foi de barco. Né? As primeiras vezes, né? Foram várias vezes que a gente teve que ir de barco para lá. E então foi uma experiência traumática e muito forte. Né? É um trauma coletivo, né? A gente sabe que todo mundo foi pego de surpresa pela proporção, né, da enchente de Porto Alegre. Isso. É uma cidade suscetível a alagamentos, mas era impensável algo desse porte, né? Mas a gente tem esses museus que ficam muito próximos do Guaíba, de arroios. Então, eu te pergunto se a gente tinha um plano de emergência estruturado para uma situação, se não desse porte, né, mas né, de inundação. Na verdade, nunca se pensou nisso, né? Os planos de emergência que tinham sido montados eram mais voltados para as questões de incêndio. Né? Inclusive, a própria orientação dos órgãos de controle. Né? A obrigação é de PPCI, né? A obrigação sempre de PPCI. Então, sempre foi a questão do incêndio que foi focada de uma forma muito forte. Né? Inclusive, a gente estava conseguindo colocar, digamos, em dia os PPCIs de várias instituições nossas, por um trabalho que a Secretaria da Cultura fez, efetivamente, né? Só que nunca se imaginou que teria essa situação, né, de inundação nessa escala, né?
Agora, claro que o evento, né, depois que o evento aconteceu, nós já montamos um projeto, né, que estamos encaminhando para o Fundo de Bens Lesados do Ministério Público, que já se mostrou, digamos, um parceiro nesse sentido, para desenvolvimento de um plano de risco mais aprofundado para todas as nossas instituições, né? Então, a nossa ideia até final de 2026 é ter esses planos finalizados e prontos. E isso vale tanto assim para disposição dos acervos, protocolos de ação? Tudo. Vai ser um plano completo. E saindo um pouco, então, agora desses prédios e museus, né, o patrimônio urbano também foi muito atingido em Porto Alegre, né, que a gente tem esse centro histórico, mas muitas outras cidades também. Tem uma estimativa de monumentos e outros bens preservados que tenham sido atingidos? Não, eu não tenho essa estimativa. No caso de Porto Alegre, a questão dos monumentos ela é tratada mais pela Prefeitura Municipal, pela coordenação da memória. Eu trabalhei com isso no período que eu estava lá, né? Então, eu não tenho esse levantamento, mas com certeza muitos monumentos foram atingidos, né? Não só monumentos, mas instituições culturais que não são da Secretaria. A gente tem o próprio Museu Joaquim José Felizardo, que é do município de Porto Alegre, que foi alagado, né? Teve ali a sua reserva técnica que fica no térreo invadida. Temos instituições culturais privadas, como o Museu do Trabalho, ali no final da Rua da Praia, também foi fortemente invadida. A gente fez uma visita ao museu via Sistema Estadual de Museus, né? E a própria usina do gasômetro, né, que estava também no final aí do seu processo de restauro, foi atingida. Então, muita coisa foi atingida. Os monumentos da Orla, né, são monumentos contemporâneos e que foram atingidos. Eu não tenho esse número, mas muita coisa foi atingida, sim. Muito levantamento ainda a ser feito. Provavelmente. Né? A prefeitura deve ter esses levantamentos, isso a gente não tem, né, porque nesse momento não é a competência do Estado tratar desses monumentos, né. Eduardo, a gente sabe que a enchente de 1941, né, até maio agora, mantinha o recorde das maiores inundações no Rio Grande do Sul. E ela tem poucos marcos memoriais no estado. Isso levou a uma espécie de apagamento até dos riscos desse tipo de evento, né? Não estava mapeado pelas autoridades. Em Porto Alegre, a gente lembra da placa indicativa, né, do nível da água em 41 no mercado público. Tem no muro também, né, da Mauá, no portão marca. Do Cais Mauá. E agora, existe algum projeto em andamento para salvaguardar a memória dessa enchente de 2024? Existe um projeto, inclusive, que está, digamos, sendo organizado pela própria universidade aqui, pela URGS, né? Um projeto chamado Green Art, né? E eles pretendem, digamos, fazer todo um levantamento desses locais que foram afetados pelas águas, né? E, digamos, deixar isso documentado, né, inicialmente virtualmente. Né? Um projeto que pretende documentar isso virtualmente. E a própria secretaria, ela já está desenvolvendo um projeto de instalação das mesmas placas de 1941, né, também nas nossas instituições culturais que foram alagadas. Então, provavelmente agora, na reabertura da Casa de Cultura, vai ser inaugurada a plaquinha da Casa de Cultura que vai ficar lá, com uma marca das águas de 2024. Então, é um evento que não pode ser esquecido, né? Ele tem que estar presente na nossa mente, na visão da população, para que a gente desenvolva as ações necessárias para minimizar os danos da próxima, que certamente em algum momento vai acontecer. Não deixar apagar, né, essa memória. Eduardo, então, para finalizar, que novidades que a gente pode esperar do campo da memória e patrimônio no Rio Grande do Sul e se há iniciativas em termos de políticas públicas aplicadas ao campo museal? Olha, as novidades que eu posso dizer para vocês é a reinauguração dessas instituições completamente recuperadas. A gente está trabalhando muito forte nisso, a gente está focando, digamos, nosso trabalho principalmente nisso, né? Brevemente se iniciarão todos esses processos que já se iniciaram na Casa de Cultura, vão se iniciar também nas outras instituições, né? Então, teremos aí museus recuperados e eu vejo que eles estarão, digamos, em melhores condições, né, do período anterior às inundações, né? Então, acho que essa vai ser, digamos, a nossa grande resposta a essa situação, né? E tem alguma perspectiva da sede nova do MAC, do Museu de Arte Contemporânea? Sim, a sede nova do MAC já está em obras também, a obra já foi retomada, ela foi inundada ali no 4º distrito, né, mas ela, como digo, ela ainda estava em obras, então, digamos ali, os danos foram pequenos, basicamente quando a água baixou, a obra foi limpa e ela já foi retomada. Então, a nossa ideia é que ele seja finalizado até, digamos, acho que mais uns 2-3 meses pela frente, e nós teremos uma nova sede do MAC sendo inaugurada também. No 4º distrito. Então, muito bom, boas novidades aí, né? Museus reabrindo, abrindo.
Então, nós vamos chegando ao fim do nosso tempo. Agradecemos ao arquiteto Eduardo Rã, diretor de Memória e Patrimônio na Secretaria da Cultura do RS, pela conversa. Eduardo, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no Farol. Eu agradeço a vocês, foi um prazer. Bom dia a todos. Então, obrigada também aos ouvintes, a nossa produtora faroleira, Patrícia Machado, que está aqui com a gente, e a rádio da universidade que nos recebeu hoje nessa gravação. O Farol Conexões da Informação é uma iniciativa de discentes e docentes dos cursos de Biblioteconomia, Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você pode saber mais sobre o projeto acessando o site urgs.br/farol e também nos acompanhando pelas redes sociais. No Instagram você nos encontra como farol.urgs e no Twitter ou X como farol_urgs. O nosso e-mail de contato é farol@urgs.br. Lembrando que URGS se escreve UFRGS. Até a próxima! Quarta temporada do Farol Conexões da Informação, um podcast produzido na URGS por Fabiano Couto e Carol Giomini na coordenação, e a equipe de apresentadores, roteiristas, edição e comunicação de 2024 é composta por Azul Lábrea, Josi Lima, Juniper Garay, Larissa Alves, Letícia Heinzelmann, Lisandra Caon, Lucas Vente, Lucas Petri, Magda Soares, Mariana Perrenot, Marcela Guiar e Patrícia Machado. E claro, obrigado a você, nosso ouvinte fiel. Até o próximo episódio.